Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza, sou também mentor dos maravilhosos cursos do Encontro com a Palavra, que leva a Palavra de Deus para todo o mundo. Para quem já me conhece dos meus vídeos, sabe que eu amo esse lugar aqui. É meu quarto de guerra. Está um dia muito chuvoso, talvez você esteja ouvindo aí o barulho da chuva batendo aqui no teto, mas para mim isso é paz. Porque nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma paz como essa. Eu comecei assim, sabe por quê? Porque essa é uma piada interna aqui em casa, comigo e com minha esposa. A gente, quando eu chego em casa, por exemplo, e está uma janta maravilhosa, linda, e aí eu olho para ela e digo assim, nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma janta como essa. Ou ela olha para mim com alguma coisa bonita, uma camisa, por exemplo, ela vai dizer, nem Salomão em toda a sua glória, mal, teve uma camisa como essa daí. Essa é uma maneira da gente dizer, Senhor, nem Salomão em toda a sua glória, nunca houve alguém que tivesse alguém com tanto cuidado de Deus como a gente. É um coração grato, é um coração que busca não ser ansioso. Agora é a palavra-chave dessa meditação de hoje. Se você fosse num consultório médico e lá está o nosso Senhor Jesus Cristo ali vestido de médico e ele vai passar uma prescrição para você contra a sua ansiedade, o que Jesus Cristo escreveria nessa prescrição? Sabe, nós somos chamados para sermos sal, nós somos chamados para sermos luz. Mas pare um instante, preste atenção aqui. Quem foi chamado para ser sal? Quem foi chamado para ser luz? Você, exatamente você e eu. O reino de Deus, ele não é democrático, gente. O reino de Deus, ele é teocrático, é a vontade de Deus. Uma vez que a gente recebe Jesus Cristo, se a gente quer ter uma vida com a abundância que Jesus Cristo prometeu, com a qualidade que Jesus Cristo prometeu, e entenda aqui, não como coisas financeiras. Óbvio que Jesus Cristo pode abrir também as portas financeiras, mas ele está falando a qualidade de vida eterna nele. E se a gente quer ter isso, a gente vai ter que confiar nas prescrições de Jesus Cristo para isso. E ele dá a prescrição exata para você não andar ansioso. Sim, é possível, porque Jesus Cristo diz que é possível. E promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. Entendam isso. Entendam de uma vez por todas. Nós precisamos descansar em Jesus. E você que está até aqui comigo nesse vídeo, nessa palavra, não saia daí. Essa palavra vai mudar a sua vida para sempre. E para isso, Jesus Cristo vai subir no monte, que ficou conhecido até o monte, quando Jesus sobe, já mudou de nome. Porque onde Jesus passa, muda, gente. A montanha agora é Montanha das Bem-aventuranças, ou Monte das Bem-aventuranças. Não é mais o mesmo nome. Jesus passa por um caixão, aquele que estava morto vive. Jesus passa por Lázaro, Lázaro volta a viver. Onde Jesus entra, se ele entrar hoje em sua vida, se ele passar hoje por você, se você botar sua confiança em Jesus, nada mais será o mesmo. E em Mateus 6, que ele está ainda no monte, Jesus, os discípulos vão pedir algo glorioso. Os discípulos veem Jesus fazendo um monte de milagre, um monte de poder. E o que é que a multidão faz? Você lembra que eu falei? Ser sal e ser luz é para discípulos, é para aqueles que querem andar conforme Jesus Cristo. Não é para a multidão. O evangelho é para discípulos, não é para a multidão. E discípulos, quando vai perguntar para Jesus alguma coisa, pedir para ele ensinar alguma coisa, não pediu, me ajude, me ensine a fazer milagres, mova esse monte aqui para eu ver. Isso, os outros é que pedem. Discípulos pedem, me ensina a orar, me ensine como ficar tranquilo assim como o Senhor fica tranquilo, me ensine como confiar em Deus, né? Porque eles ainda não chamavam Deus de Pai. E aí Jesus Cristo vai dizer, Pai nosso que estais no céu. Ele vai ensinar sobre essa oração maravilhosa, ele vai dizer para a gente orar no secreto, mas no versículo 19 de Mateus 6, ele vai dar a prescrição para a gente andar tranquilo nele, para a gente descansar nele, para a gente deitar também no barco da tribulação, quando tiver aquelas ondas grandes, a gente poder dormir ali no travesseiro, como Jesus dormiu na popa. Lembra-se disso? O mar agitado, Jesus dormindo.
E por que a gente não pode fazer a mesma coisa se o Espírito de Jesus habita em nós? A gente pode. Preste atenção. Mateus 6, a partir do versículo 19, na versão NVI, vai dizer assim. E eu vou intercalando aqui com os comentários, e isso será suficiente para mudar a sua vida. O versículo 19 vai dizer, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Esses primeiros versículos que eu estou lendo, antes de chegar diretamente no andeis ansiosos pelo dia de amanhã, está dizendo, olha, mude sua mente. Pare de olhar para a terra apenas, para de olhar para esse mundo. O mundo não pode ditar a sua tranquilidade. As riquezas não podem ditar a sua tranquilidade. Estejam em mim. E pode vir vacina, pode vir vírus, pode vir político corrupto, pode vir terremoto. E isso aí não vai interferir. Por quê? Porque sua visão está em mim e não na terra. E agora continuando. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se seu tesouro estiver nos céus, seu coração está lá. Se seu tesouro estiver nas coisas da terra, é ali que está o seu coração. Ei, se você se preocupa muito com dinheiro, seu coração está no dinheiro. Se você se preocupa muito com o corpo físico, ali está o seu coração. Seu coração tem que estar em Jesus. Por quê? Porque as coisas do céu é que são o seu tesouro. O versículo 22 vai dizer, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mas observe, a partir do versículo 24, Jesus, ele dá uma guinada aqui que vai falar muito a mim e a você. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões, não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é esse Deus, com D minúsculo, obviamente, das coisas materiais, do dinheiro, da ganância, de tudo isso. Aí ele fala uma conjunção aqui, ó. Portanto, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, por causa disso eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que há de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, com o que há de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenem em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Agora, aquela frase inicial. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um dele. Nem Salomão, com toda a sua glória, com todo o esplendor, teve o cuidado que Jesus está tendo com você, meu filho, minha filha. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Maurício de pequena fé, você que está ouvindo de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que há de beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos, e aí ele continua, pois os pagãos é que se preocupam com essa coisa. Sabe quem são os pagãos? A gente fala, pagão é aquela pessoa ateu. Não, não é. Pagão, ele tem muita fé, sabia? Os pagãos gastam horas orando. Só que pagãos têm a fé em tudo, menos em Jesus Cristo. O pagão vai ter a fé no dinheiro. O pagão vai ter a fé em deuses falsos. Vai ter fé em estátuas. Vai ter fé em Deus que nem chega perto de existir perante o nosso Deus. Pagãos é todo aquele que não coloca a sua fé em Jesus Cristo, mas das demais coisas. Jesus está escrevendo para você e está dizendo, sabe como você não deve andar ansioso? Descansando em mim. Olha o que ele fala, gente. Você sabe o que acontece quando ele diz, não sirva a Deus e a dinheiro. Portanto, eu te digo, não andeis ansiosos.
Ou seja, onde tiver seu coração, onde tiver o seu tesouro, aliás, se seu tesouro está nas coisas do mundo, se seu tesouro está ali, você fica logo ansioso e você vive ansioso por isso aqui. A maioria das coisas desse mundo é porque não temos dinheiro. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, você serve ao dinheiro. Você que está ouvindo essa mensagem, serve ao dinheiro. Você que está falando essa mensagem, serve ao dinheiro. E a gente precisa mudar isso. Sabe por que nós servimos muitas vezes ao dinheiro? Eu vou dizer. A gente está ansioso com as contas que vão pagar amanhã. Caramba, perdi meu emprego, ainda tem essa conta para pagar, mas eu estou servindo a Deus, eu sou do caminho de Deus. Eu quero considerar aqui que nós estamos em Jesus Cristo. E a gente anda ansioso, anda preocupado. O dia de amanhã nem chegou, a gente está dizendo, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Meu Deus, eu estou precisando de um tênis. Meu Deus, eu estou precisando disso. Meu Deus. E a gente começa a andar ansioso. E aí eu te faço uma pergunta. E se na sua conta depositarem hoje 100 mil reais, ou qualquer dinheiro aí alto que você imaginar, 100 mil reais para mim é muito dinheiro, para outros pode não ser. Você andaria ansioso? Aí você ia dizer assim, seja sincero, não, agora não, porque como é que eu vou andar ansioso? Eu tenho 100 mil reais, vou pagar a conta amanhã. Eu tenho 100 mil reais, eu consigo pagar o colégio do meu filho. Eu tenho 100 mil reais, eu consigo pagar aquela consulta médica, então eu não estou ansioso. Aí Jesus olha para você e te pergunta, então, sua confiança está em quê? No dinheiro ou em mim? Vocês estão entendendo? Olha que pancada forte que Jesus dá. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que a gente está falando é, a gente está confiando mais no dinheiro do que em Jesus Cristo. E Jesus Cristo muitas vezes deixa isso acontecer. Ei, ele não está fazendo isso para te castigar. Ele está fazendo isso para moldar a sua fé, para aumentar a sua fé e para você descansar nele. Por quê? Porque se a gente crê na promessa dele, a gente descansa em Jesus. Eu sou um pastor, eu vivo do ministério, eu vivo de missões, eu vivo pregando o evangelho e como um pastor honesto que coloca a confiança em Jesus Cristo, de graça eu recebi o dom de Deus, de graça eu dou. Então, se alguém não ofertar, ou se não entrar o salário do pastor ou alguma coisa dessa, eu preciso confiar em Deus e descansar, porque um pastor real não cobra para pregar, não é isso? Um pastor real não pode cobrar por aquilo que Deus deu para ele entregar. Então, a gente vive. E você é o quê? Você é um médico, você é um advogado, você tem o seu salário. Você vive daquilo ali. Mas e se o hospital cortar o contrato com você? E se aconteceu muitas multas de trânsito ou alguma calamidade, veio um raio, destruiu sua casa, um terremoto que destruiu toda a cidade, e agora? Se você tiver 100 mil reais, ou 200 mil, ou 500 mil, você fica tranquilo, mas com Deus você não consegue ficar tranquilo? Eu sei que é um assunto difícil, mas é disso que Jesus está falando. Não andeis ansiosos com amanhã, vocês que não são pagãos. Eu estou falando aqui para meus discípulos. Eu estou falando daqueles que querem me seguir, me servir. Vocês são o sal da terra, você é a luz do mundo. Não deixe o mundo conduzir sua vida. A receita, a prescrição de Cristo para a ansiedade é Ele. Não se preocupem com amanhã. Cuidem do reino de Deus e de sua justiça. E essas demais coisas eu acrescentarei. Jesus tem tudo sob controle. Se a gente anda no caminho dele, a gente não tem por que temer. O que a gente tem é que confessar hoje e dizer, realmente, meu Deus, que revelação. Realmente eu tenho confiado mais no dinheiro do que em Jesus. Ei, coloque sua confiança em Jesus. Se precisar de dinheiro, está no propósito de Deus, Ele te dá o dinheiro. Se precisar de uma comida, Ele te dá a comida sem te dar o dinheiro até às vezes. Se você precisa de um transporte, às vezes Ele não te dá um carro, mas Ele vai sempre prover o transporte. Ou Ele te dá também o carro. Se você precisa de um helicóptero para umas missões, Ele te dá o helicóptero para as missões. Mas a palavra é, se você precisa, se está nos planos de Deus, a gente precisa descansar no Senhor. Você que está ouvindo essa mensagem está pensando assim, meu Deus, o que será amanhã? O que será disso aqui? Jesus está falando com você nesse momento. Não se preocupe. Não andeis mais ansiosos. Confie em mim e você verá
o milagre que eu farei em sua vida. Para a gente tudo é milagre, mas entenda, o milagre para Deus é algo natural. E Ele quer agir, mas Ele quer agir num coração que confia nele e não em Mamon. Receba essa prescrição para a sua ansiedade nesse dia de hoje. Descanse em Jesus Cristo. Ande com o povo dele. Congregue. Leia, estude, ouça a palavra. Deixe essa palavra aqui entrar no seu coração, porque ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Que vocês possam distribuir essa mensagem para todos, para alcançarem muitas vidas ansiosas. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Até a próxima palavra.